Romanos capítulo 1, versículos 19 e 20, que diz: porquanto o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. A nossa temática nesta manhã é Deus revelado na ciência. Como podemos encontrar um ser que é invisível, que habita numa luz inacessível? Como o finito pode falar do infinito? Mas a Bíblia nos diz que ele se revelou, ele se deu a conhecer, não na sua plenitude, pois não temos capacidade de conhecer Deus como ele de fato é e o que ele é. Paulo diz que o que conhecemos, em parte conhecemos, dadas nossas limitações. Um certo pensador chamado Tersteegen disse, eu li isso no livro de Rudolf Otto, um teólogo alemão, um Deus que pode ser conhecido e explicado não pode ser Deus, porque ele foi reduzido à mente humana. Nós podemos compreender um pouco de Deus. E nesta manhã, nós quero apresentar dois aspectos da minha fala nesta manhã. A problemática é possível encontrar Deus na ciência? Essa é a nossa problemática. É possível encontrar Deus na ciência? Então eu quero no primeiro momento, falar sobre ciência. As janelas do ateísmo. E no segundo momento eu quero falar sobre Deus e a ciência. E para tentar responder esta questão, precisamos compreender o que é ciência. A palavra ciência vem do latim scientia, e essa palavra significa literalmente conhecimento. Literalmente, ao pé da letra, conhecimento. Embora nem todo conhecimento seja ciência. Nem todo conhecimento seja ciência. Então, a palavra ela assume um termo técnico. Quando falamos o termo ciência hoje, não falamos apenas de conhecimento, mas de um conhecimento normativo, de um conhecimento sistematizado, de um conhecimento adequado à pesquisa. Então, o que seria ciência? Olha, a palavra significa literalmente conhecimento, saber, arte, habilidade. De acordo com Marconi Lakatos, em sua obra Fundamentos da Metodologia Científica, a ciência é definida como a sistematização de conhecimentos. Não é de conhecimento, de conhecimentos, uma sistematização de conhecimentos. Um conjunto de proposições logicamente correlacionadas. Porque se é conhecimento sistematizado, precisa obedecer à lógica, que é o princípio fundante da própria ciência. E a análise do comportamento de certos fenômenos. A ciência, ela começa a tomar forma quando os gregos separam o mito da razão. Começa um pensamento dualista, quando eles separam o que é provável do improvável. Começa um processo de busca e há um quadro que diz a escola de Atenas, que foi pintada por Rafael,
que está na Itália, e na escola de Atenas coloca todos os filósofos que contribuíram para o progresso da ciência. E no centro da escola, bem no centro, está lá aquele portal arredondado em cima, e bem no centro tem 2 filósofos. Nós sabemos que o trio da filosofia é o SPA, Sócrates, Platão e Aristóteles. Só que Sócrates não está no centro. Quem é colocado no centro é Platão e Aristóteles. E se você olhar a escola de Atenas, você vai perceber que Platão está apontando para cima e Aristóteles está apontando para baixo. Porque Sócrates foi o mentor de Platão, que iniciou com a metafísica o mundo das ideias. E que tudo que nós conhecemos, que tocamos, apalpamos, que está ao nosso redor, é simplesmente a forma de uma ideia permanente, inalterada em outro plano. Aqui seria a cópia de outro mundo. Então ele oferece um pensamento em que ele defende a transcendentalidade e a materialidade, como cópia do transcendente. É a metafísica platônica. O seu discípulo Aristóteles, que está no quadro, ele coloca o dedo dele para baixo, enquanto o seu mestre coloca o dedo para cima, defendendo que existe um plano superior e que esse aqui seria cópia. Aristóteles é o sujeito que vai organizar a lógica. Ele não é o pai da lógica, porque a lógica não pertence a ninguém. E ele organiza a lógica, o pensamento lógico, sistematiza. E ele rejeita qualquer possibilidade de conhecimento fora daqui. Se você quer conhecer, você tem que olhar para aqui. A realidade não está no transcendente, está aqui, é imanente. A proposta de Aristóteles já evoca uma racionalidade materialista. Ele já começa a fazer uma ruptura. A partir daí, a ciência começa a se desenvolver com uma proposta materialista. E o pensamento aristotélico vai correr por toda a história da ciência. Até hoje nós nos apropriamos do pensamento, da lógica de Aristóteles em alguns aspectos, né? Principalmente os silogismos. E com essa proposta racionalista, ele começa a propor, se não existe nenhum outro mundo, principalmente que os gregos tinham uma resposta para tudo à luz da mitologia. Se o mundo existe, existe porque um Deus o criou. Se o céu existe, é outro Deus. O céu é o Deus Uranus. O cosmos é outro Deus, Cosmos. E, inclusive, o primeiro Deus seria o caos é que explode tudo. Aí vem o cosmos, que organiza, por isso a palavra cosmos quer dizer sistema organizado, que nós chamamos de mundo. O mundo é um sistema organizado. E aí você tem a palavra cosmético, né? Que é justamente uma busca de organizar alguma coisa. O nosso corpo está desorganizado com alguma coisa. Então, essa é a ideia do cosmético, aquele que dá estrutura, que rejeita o caos. É oposição ao caos, é o cosmos. Aí tem o Deus Uranus, que é o Deus céus, tem Gaia, que é a terra, e sucessivamente, né? Poderíamos estar citando aqui. Então, os gregos buscavam uma resposta para tudo na mitologia, nos seus deuses. Havia uma teogonia para isso. Agora, com o pensamento de Aristóteles, começa uma desconfiança com qualquer possibilidade do homem responder com o transcendente, com uma visão superior. E essa proposta de Aristóteles
clama para a razão, para que os homens comecem a buscar um conhecimento de forma mais palpável, objetiva, enquanto que o campo do mito está ligado ao sentimento, o campo da sensibilidade, então ele se submete à subjetividade, aquilo que é subjetivo. E a ciência tem que trabalhar com aquilo que é objetivo, aquilo que é claro. E essa separação se constrói naturalmente e começa a se processar. Nisso surge o pensamento em que esse racionalismo, que é esse conceito epistemológico que ressalta a razão ou as explicações racionais, a ênfase na razão, não deixa de gerar um certo pensamento que é o ceticismo. O cético, ele não é ateu, mas é um modelo de crença que deve duvidar de tudo, ou suspeitar, suspender os julgamentos em questões filosóficas. O ceticismo começa a duvidar de tudo, ele não acredita, a menos que ele prove, que lhe dê as evidências dos fatos, ele não crê. É o cético. Mas não é o ateísmo, é o cético. É um caminho, é uma porta aberta. Uma coisa vai chamando a outra. Com essa proposta vai surgir um pensamento chamado agnosticismo. O agnosticismo já se distancia do ceticismo. A palavra gnosis, em grego, do verbo gneo, quer dizer conhecer. A gente pronuncia gnosis em português, porque o S entre vogais assume o som dizer, mas no grego é gnosis. Essa palavra gnosis, precedida de um alfa negativo, colocou um azinho na frente, é a negação do conhecimento. Então, o agnosticismo é a crença de que a pessoa não pode conhecer, ou pelo menos não conhece a realidade, ou especialmente Deus ou alguma divindade. O agnosticismo nega qualquer possibilidade do homem conhecer algo além dele. Ele só pode conhecer a realidade existente, circundante, no qual ele está inserido. Fora disto, ele não pode conhecer nada. O agnosticismo ainda não é o ateísmo. Tem gente que diz, eu não sou ateu, eu sou agnóstico. Existe alguma força lá em algum lugar, o agnóstico, mas não é o ateu. Mas não deixa de ser dos elos da corrente do ateísmo. Uma coisa vai chamando a outra sistematicamente. O agnosticismo gera o pensamento materialista, o materialismo, a ênfase final na matéria, que a totalidade da realidade é matéria e que não existem entidades espirituais tais como alma ou Deus, o materialismo. Com essa proposta materialista final, Aristóteles chegou à seguinte conclusão: o universo é eterno, o planeta é eterno, Terra. Olha, se o universo for eterno e a Terra fosse eterna, então não teve princípio nem terá fim. E este pensamento moldou o Ocidente por muito tempo, até o século XIX, dominou. E Aristóteles é 300 anos antes de Cristo, porque ele foi o mentor de Alexandre o Grande. E uma das razões que Aristóteles colheu muito conhecimento é que ele viajava com Alexandre pelo Oriente e fazendo pesquisas em todas as áreas. Então ele acumulou muito conhecimento. E nessa proposta materialista, o universo é eterno. Se o universo é eterno,
Então ele não tem começo. Se ele não tem começo, não tem ninguém fora dele. Veja a proposta. Se ele é eterno, não tem começo, então não tem ninguém fora dele para ter ele iniciado. Então, a eternidade da matéria, a eternidade do tempo, a eternidade do espaço. É o materialismo. O materialismo, enfim, gera o ateísmo. A palavra ateísmo é a negação da palavra theos. Theos em grego é Deus. Então, ateos é ateu. Essa palavra ateu só aparece uma vez na Bíblia. Existe ela para ser subentendida no Salmo 14, quando diz o nécio em seu coração, não há Deus. O nécio, não há Deus. Mas não está a palavra ateu lá, está o conceito implícito pelo fato de negar Deus. Na carta aos Efésios, capítulo 2, é o único lugar que aparece a palavra ateu, mas no texto grego, em português não. E aí aparece no plural, ateoi. Quando o apóstolo Paulo disse que estavas no mundo sem Deus, essa expressão sem Deus no português, no grego é ateoi, que é o plural de ateu. Ateos, ateoi. Eles não tinham Deus de modo algum, estavam sem esperança porque não conhecia Cristo nem Deus, é o único lugar. Efésios capítulo 2, eu acho que é o versículo 12 ou 13, por aí. Deixa-me conferir aqui, que vai aparecer essa palavra ateu na Bíblia. O ateísmo dominou a mente de muita gente. Versículo 12, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Sem Deus no mundo. Muito obrigado, pastor. E o ateísmo começa com uma negação de Deus, a existência de qualquer divindade. O pensamento, o racionalismo proposto por Aristóteles inicialmente, trouxe um despertamento e foram surgindo também as ideias de Sócrates, que foi o primeiro. Sócrates, ele não duvidou da existência de uma divindade superior. Ele negou os deuses da mitologia. O Sócrates, deixar bem claro isso aqui. Mas surge um pensamento que transcorre no meio do tempo, que sempre é ressuscitado até hoje. Principalmente hoje na era da internet, e você vai no YouTube, você vai encontrar isso aqui aos milhares, que é o famoso trilema de Epicuro, que é um conceito acadêmico, e Epicuro é antes de Cristo, que gerou os epicureus. Em Atos 17, Paulo vai a Atenas, e quando ele é levado até o Areópago, ele discute com os filósofos epicureus e estoicos, Havia as duas escolas, de Zenão e a de Epicuro, e esse Epicuro é antes de Cristo. E Epicuro, segundo a tradição, diz que ele criou um trilema, três lemas. O trilema de Epicuro diz: se Deus existe, então ele é onisciente, onipotente e todo bondoso. Olha só, tem 3 afirmações sobre Deus. Se ele existe, ele é onisciente, onipotente e todo bondoso. É a primeira proposta de Epicuro. E ele diz: se Deus é onisciente, então sabe, desde que se originou ou desde a eternidade, que o mal viria a existir. Ele sabe que o mal viria a existir. Se Deus é onipotente, então ele pode acabar com o mal ou poderia tê-lo evitado. Terceiro, se Deus é todo bondoso, então ele iria querer acabar ou evitar o mal. Se Deus é onisciente, onipotente e todo bondoso, então o mal e o sofrimento
não deveriam existir. O mal e o sofrimento existem. Logo, Deus não é onisciente, onipotente e todo-poderoso. Logo, Deus não existe. É o primeiro argumento de base acadêmica mais conhecido, o trilema de Epicuro, que ele parte da ideia de um Deus onisciente, onipotente e todo bondoso, em relação ao mal, a chamada teodiceia, o problema do mal. Os filósofos chamam de teodiceia. Teós, Deus, diceia, justiça. Porque como Deus pode ser justo coabitando com o mal? E permitir que o mal exista? Isso aqui serviu para muita gente torturar cristãos e judeus. Esse trilema. O primeiro filósofo a refutar esse trilema foi Santo Agostinho, bispo de Hipona. Na obra Confissões, Agostinho dissecou isso aqui, parte por parte, e refutou tranquilamente. Não há problema para o cristianismo com o trilema de Epicuro. Isso aqui já é um problema vencido. Aparentemente parece uma coisa insolúvel, né? A forma como foi estruturado e apresentado para desafiar o teísta ou o crente, aquele que crê em alguma coisa, né? Então, ele vem com uma proposta de um pensamento tão elevado que leva a pessoa a refletir, mas isso aqui já vem antes de Cristo, já vem com essa abordagem, né? E isso surge no transcorrer da história. Outro paradoxo bastante conhecido é o da pedra, o paradoxo da pedra, chamado de dilema. O outro é um trilema, porque são feitos de... Ele levanta 3 lemas e levanta os aspectos negativos para chegar à conclusão que Deus não existe. O dilema já é de 2 lemas. É o dilema. E esse daqui ninguém sabe quem é o seu autor na realidade. E a questão é, ele diz assim: pode um ser onipotente criar uma pedra que não consiga levantar? Essa é a pergunta do dilema. Ele, como ser onipotente, que realiza algo que ele mesmo não pode levantar. Olha, se Deus é onipotente e ele pode criar uma pedra que ele não pode levantar, então ele não é onipotente, porque ele criou algo que é maior do que ele. Aí alguém diz: Deus não cria essa pedra. Se ele não pode criar uma pedra que ele não pode levantar, então não é onipotente, que não tem, ele tem limites. Veja o dilema. Para um lado e para o outro, parece que o círculo está fechado. Isso aqui serviu também de instrumento de tortura no cristianismo, mas já foi resolvido também, porque o argumento racional, ele é lógico, ele não pode fugir da lógica, não pode fugir da lógica, e esse foge da lógica. Se um ser é onipotente e tem o poder de criar todas as coisas, e ele criar algo que seja maior do que ele, não faz sentido. Isso foge à lógica, isso foge ao sentido que um ser que tem o poder de criar algo maior do que ele, como é que ele tem um poder de gerar algo mais poderoso do que ele? Não faz sentido. Foi mal formulado esse pensamento, foi mal formulado a proposta, já foi refutado por diversos filósofos isso aqui, mostrando a incompatibilidade. Por quê? Aristóteles, ele criou um pensamento lógico, organizando a lógica, ele criou o princípio da identidade, quando ele diz assim: olha, A só pode ser igual a A, é o princípio da identidade.
Ou seja, eu só posso me parecer comigo mesmo. Não posso ser outra pessoa além de mim. Este banco aqui seria A e aquele ali seria B. Foi feito na mesma empresa, mas esse banco é único, aquele banco é único. Então, A só pode ser igual a A, ele só pode ser igual a ele mesmo. O princípio da identidade é que uma coisa só pode ser ela mesma. Ela não pode ser igual a outra, a não ser ela mesma. O segundo aspecto do pensamento lógico de Aristóteles é o princípio da contradição. Ou A é igual a A, ou B é igual a B. A não pode ser igual a B, nem B pode ser igual a A, ou um ou o outro. Ele elimina toda e qualquer possibilidade da contradição. E o terceiro aspecto, para fechar o pensamento, que é o princípio da identidade, que uma coisa só pode ser igual a ela mesma. O princípio da contradição, que a coisa não pode ser uma e outra ao mesmo tempo. E o terceiro excluído, que é o terceiro momento da lógica de Aristóteles. O que é o terceiro excluído, chamado de tertium non datur, em latim? É que entre esse banco e esse não existe um meio termo que os associe. Tem que excluir, ou A é A, ou B é B, mas não existe um meio termo entre eles. Não tem. Ou uma coisa é o que é, ou não pode ser outra coisa. Então, partindo deste princípio, o Deus é igual a Deus, mas ele não pode ser igual a não Deus. Não existe meio termos em relação a Deus. O profeta Isaías, no capítulo 43, versículo 10, diz assim: vós sois as minhas testemunhas, para que saibais, entendais e me creais que eu sou, e que antes de mim nenhum Deus se formou, e depois de mim nenhum haverá. Então, o eu sou de Deus é singular em todos os sentidos. Não existe possibilidade para a existência de outro Deus, nem antes, nem depois. Então, Deus, ele é autoexistente em si mesmo. E Deus não foi causado, ele é causa de tudo. Então, esse argumento da pedra é muito frágil. A ciência avançou a partir do momento que René Descartes, no século XVI, no período chamado iluminista, renascentista, o renascimento do homem, que nós passamos pela Alta e Baixa Idade Média e chegamos ao movimento renascentista, que é o renascimento do homem, porque com a tomada de Constantinopla pelos turcos, os muçulmanos chegaram destruindo tudo, literaturas, obras. Então, os monges de Constantinopla, que conheciam os pergaminhos gregos dos filósofos que já estudavam, colocaram debaixo dos braços e partiram para Roma. Chegando lá, com os manuscritos, começou uma revolução. Começaram a estudar o pensamento dos gregos. O retorno ao clássico, ao grego, foi um despertamento muito forte. De sorte que isso foi atingindo todos os aspectos da cultura. E nisso, o retorno pela língua grega aconteceu com Reu Schelin, o retorno ao grego com Erasmo de Roterdã, e toda essa busca terminou na Reforma Protestante. Naquele momento, no século XVI, até ali havia um pensamento que vinha
de Anselmo de Cantuária, do século XII, que dizia assim: Fidei ergo sum, creio, logo existo. René Descartes pegou essa fórmula e alterou com uma palavra. Ele tirou o fidei, que é o crer, para existir, porque eu só existo porque eu creio em Deus. Parte de Deus o pensamento. Fidei ergo sum. E ele colocou cogito ergo sum. Penso, logo existo. É no ato de pensar que você passa a existir, não é no ato de crer. E aí começa uma revolução na ciência. Isso vai gerar o pensamento racionalista, gera o iluminismo e diversas correntes de pensamento. O protestantismo surge neste período e a reforma protestante ela não é promovida por leigos, mas por intelectuais, professores universitários. São intelectuais. E a autonomia dos estados com a reforma protestante começa uma busca pela separação da igreja e o estado. A perca que a igreja católica teve foi grande e a ciência se apropria desse momento de conflito entre protestantes e católicos para promover sua autonomia. Porque a ciência vai se afastando da religião cada vez mais, porque o campus estava submisso ao controle da igreja. A igreja controlava todo o saber, toda a pesquisa, limitava o conhecimento, dando pequenas respostas, fazendo interpretações errôneas das escrituras, o que comprometeu e gerou uma revolta da ciência contra as escrituras. Então, os cientistas começam a promover sua autonomia, mas não conseguia desassociar a maioria dos pensadores do século XVI, XVII, XVIII, XIX, estão ligados à fé. Tem religião por trás. Eles precisavam fazer uma ruptura. E entre algumas propostas que foram surgindo, a que veio de fato para dar essa ferramenta à ciência foi a teoria da evolução.